Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Olha nós aqui mais uma vez para estarmos aprendendo um pouco da palavra do Senhor, aprendendo um pouco dos ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus estão contidos na Bíblia para que eu e você possamos nos examinar, nos olhar, a perceber as nossas atitudes, ficarmos olhando não o que está acontecendo na vida dos outros, mas na nossa própria vida. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido as circunstâncias que verdadeiramente precisam ser trabalhadas, mudadas, transformadas dentro de nós? Porque nós não temos dificuldades em ver erros e muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Nós não temos dificuldade de ver erros. Jesus, em Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao 5, Jesus chama a atenção para pessoas que estavam ao redor dele e que essas pessoas queriam ajudar outras pessoas. Mas essas pessoas não conseguiam reconhecer as suas atitudes erradas, as suas condutas e conversas erradas, mas conseguia enxergar nas outras pessoas algo que elas julgavam ser errado. Vamos ver o que está escrito? Mateus, capítulo 7, do versículo 3 ao 5, está dizendo assim: Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, o que Jesus condena não é que nós estamos vendo cisco no irmão, nas outras pessoas, mas que nós não estamos conseguindo enxergar a trave que está nos nossos olhos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma trave no olho é como se ela estivesse com esse lápis atravessado dentro dos olhos dela, nos dois olhos. Então ela não vai conseguir enxergar bem, porque ela não vai conseguir piscar para lubrificar os olhos, a retina, para ela poder estar enxergando bem. Mas ela não consegue enxergar que essa trave está nos olhos dela, impedindo ela de piscar, por exemplo. Mas ela está conseguindo enxergar esse cisco aqui, opa, até voou, aqui no olho de uma outra pessoa. Tem diferença dessa trave para esse cisco? Qual dos dois você está enxergando melhor? Então, por que nós temos dificuldade de enxergar essa trave em nós, mas temos facilidade de encontrar o cisco no outro? É porque nós muitas vezes fazemos acepção de erros e defeitos. Muitas vezes o que nós enxergamos como erro e defeito no outro está em nós, mas o que está no outro nos incomoda e por isso nós queremos fazer essa pessoa parar de ter aquele problema, para que nós possamos viver confortavelmente com os nossos próprios erros e não os acertos. A palavra do Senhor aqui em João 7:24 diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então não é errado nós julgarmos. O que é errado é nós julgarmos pela aparência. Quantas vezes nós conhecemos alguém e nós vemos essa pessoa uma vez ou outra e nós começamos a achar defeito nessa pessoa.
essa pessoa deveria cuidar da saúde dela, da alimentação dela. Essa pessoa não deveria falar desse jeito. Essa pessoa deveria morar numa casa melhor. Essa pessoa, por ter esse cargo nessa empresa, deveria andar mais bem vestido. E assim a gente vai, alongando a lista dos outros. Mas não paramos na frente do espelho para olharmos para nós. E isso, quando nós vemos na humanidade, é algo normal. Por que hoje está se ouvindo falar tanto sobre autoconhecimento? Porque as pessoas estão vendo que, independente dos quantos ou tais problemas vemos nos outros, o que afeta verdadeiramente é a nossa vida. Então, independente daquilo que eu vejo no outro fazendo de errado, o que ele está fazendo vai causar algo e algum impacto na vida dele, mas o que eu não trabalho e não conheço em mim e que me afeta no outro vai ser prejudicial para mim. Então, às vezes eu estou olhando para o outro e pensando que ele não está seguindo a vida dele, mas na realidade quem está paralisado sou eu. Paralisado no meu achismo, paralisado na minha justiça própria, paralisado na minha não aceitação quando algumas pessoas vêm me falar sobre algo que deve ser mudado na minha vida. Por exemplo, já chegou pessoas em mim e falou assim: Jaqueline, você está perdendo algo bom em você, que era saber ouvir as pessoas. Você não está mais ouvindo, você está completando frases de pessoas. Você quer adivinhar o que eu estou tentando falar, mas que eu ainda não consegui acessar. E quando eu não paro para ouvir isso, ou que eu não analiso a minha vida quando alguém me dá um toque desse, tem algo errado em mim. Por que aquilo que as outras pessoas estão fazendo está me deixando em desconforto? Por que a ação de uma outra pessoa está mexendo tanto comigo? O que essa situação está querendo me mostrar? Às vezes nós queremos só nos livrar do incômodo. Alguém falou algo para mim, eu quero me livrar desse incômodo. Ou alguém fez algo que me atingiu, me deixou desconfortável, eu quero me livrar dessa situação. É igual quando você sente uma dor de cabeça. Ou quando o seu corpo dá algum sinal, você quer tomar um remédio para se livrar daquele sintoma, mas você não está buscando qual é a causa que está trazendo e colocando para fora aquele sintoma. Então você vai tratar o sintoma, mas não vai tratar a causa, e daqui a pouco o sintoma vai estar ali de novo. Assim é quando nós paramos de olhar para nós e começamos a olhar para as outras pessoas. A gente se afasta de pessoas que nós chamamos como tóxicas, por causa daquilo que elas provocam em nós. Mas nós não buscamos saber o porquê estamos reagindo àquela atitude daquela maneira. E aí daqui a pouco nós encontramos outra pessoa que faz do mesmo jeito. O porquê que o que o outro faz está me atingindo? E por que eu consigo ver algo tão pequeno na vida do outro que me causa tanto desconforto a ponto de eu querer limpar essa pessoa, mas eu não consigo me enxergar? Muitas vezes nós estamos atentos ao que os outros fazem, a como os outros vivem, porque a vida do outro parece ser mais fácil do que a nossa. É difícil para nós encararmos a nossa realidade. É mais fácil nós colocarmos a responsabilidade de mudança no outro do que em nós mesmos. É mais fácil nós delegarmos para o outro uma responsabilidade de mudança do que mexer nas dores que existem em nós, para buscarmos um alívio, não imediato, mas constante. Esse alívio imediato, um remedinho resolve, mas o alívio constante, o tratamento, a cura daquilo que nos perturba no outro, vai machucar, vai ferir, vai delegar de nós um momento a mais,
vai delegar de nós esforço. E seja sincero, você está querendo se esforçar em alguma área da sua vida ou você já quer tudo fast food preparado, só chegar, pegar e levar? Muitos de nós estão delegando essa função a outras pessoas. Nós precisamos fazer um autoconhecimento de nós e precisamos buscar um conhecimento do alto sobre nós. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos mostrar isso. Os nossos hábitos estão doentios e por estarem doentios está nos adoecendo. Quando eu paro diante do espelho, não é para ver o defeito do meu marido, não é para ver o defeito do meu filho, não é para ver o defeito da minha amiga, é para mim ver o meu defeito. Só que muitas vezes, por que as pessoas não querem se olhar no espelho? Porque elas não querem enxergar a realidade. Porque a realidade delas dói, machuca, causa desconforto, causa dor. Então é mais fácil ela olhar para a vida do vizinho e palpitar na vida do vizinho, do que olhar para ela de frente do espelho e falar: olha, eu preciso mudar isso aqui. Olha, o tempo está passando. Olha, isso aqui não deveria estar aqui. O que eu vou precisar fazer para tirar isso aqui daqui? Eu vou ter que usar creme de dia, eu vou ter que usar creme de noite, eu vou ter que usar um sabonete específico, eu vou ter que fazer uma massagem aqui de mais ou menos 5 minutos. E isso é o que o ser humano não quer. Isso é o que o ser humano está tendo dificuldade cada dia mais. Por quê? Porque olhar para si causa desconforto, causa dor. Então é mais fácil eu assistir um Big Brother e ficar empenhado na vida daquela pessoa. Mas Deus, Ele nos chama para que nós possamos olhar para nós. Muitas pessoas olham para si e falam: não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, tá tudo bem. Só que quando ela para olhar a realidade dela, ela fala assim: eu não merecia estar passando por isso, eu não merecia estar passando por aquilo, olha, isso aqui está repetindo a minha vida várias vezes. Por que será? Será que você entrou numa escola e por não se dedicar nas matérias você está sendo reprovado? E o Senhor está te dando a oportunidade mais uma vez de consertar, porque aos nossos olhos nós nos achamos bons. A palavra do Senhor aqui em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 19, está escrito assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a salvação eterna ou a vida eterna? Mas Jesus respondeu: por que você me chama bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Então, às vezes, nós estamos errados na nossa visão de nós mesmos. Nós nos achamos bons. Tão bons a ponto de criticarmos os outros e vermos nos outros o que eles devem melhorar, mas não conseguir olhar para nós. Às vezes, nós nos comportamos mal. Às vezes, nós falamos a coisa certa num tom errado. E isso causa desconforto, mal-estar. Então, nós podemos falar a coisa certa da maneira errada ou no momento errado e causar uma grande confusão. O que nós precisamos fazer? Mudar o ambiente? Não. Permanecer na fala, mas mudar o tom. E quem é que vai poder mostrar isso para você? Quem é que vai te fazer a perceber de que você está usando a palavra certa, no momento certo, mas o seu tom está errado? Você mesmo. Você vai ter que se deixar ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence. Uma outra pessoa pode chegar para você e falar assim: olha,
Você falou a coisa certa no momento certo, mas o tom que você usou foi horrível. Você criticou, você apontou dedo, você mexeu numa ferida e você trouxe raiva nas outras pessoas. Então, se você tiver com um coração quebrantado e disposto a ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, você vai acatar aquela palavra que foi dita a você e você vai buscar ser convencido pelo Espírito Santo. E como é que ele vai convencer você? É repetindo situações até que você se perceba, se note, se enxergue, se compreenda e busque essa mudança nele. Por que ao falar o que falaram para mim, eu pude parar, analisar e reconhecer e depois agradecer para a pessoa o que ela tinha me falado, porque ela me deu um alerta. O meu coração estava quebrantado diante de Deus, para que Ele pudesse me convencer de tudo aquilo que está errado em mim. De que adianta nós apontarmos o erro do outro, se quando nós somos apontados, nós não queremos a mudança, nós não queremos o esforço da transformação. Porque a partir do momento que você é confrontado com aquilo que você precisa mudar, você precisa se olhar, se observar, ir para frente desse espelho e fazer o movimento de olhar para você e tentar buscar em todo o tempo essa mudança que é necessária. Você vai errar como eu erro? Vai! Mas independente de você errar, levante-se, sacode a poeira e vai de novo. Peça perdão ao Senhor e vá dando continuidade a essa transformação. A transformação não é imediata, lembra? O remédio trata o sintoma na hora, mas a cura e o processo de transformação, ele é longo. Por que às vezes uma pessoa tem um sintoma de febre e ela só toma o remédio durante 1-2 dias para passar? Por que ela não faz aquilo que o médico falou? Aquilo que a bula da receita do remédio diz? Se você está com infecção, você tem que tomar o remédio pelo menos 7 dias. Mas você toma o remédio o primeiro dia, a cada 8 em 8 horas, e no segundo dia o sintoma já desapareceu. E como o sintoma desapareceu, você relaxa e você não toma os outros 7 dias. E aí, quando essa febre voltar lá na frente, ela vai voltar mais forte, mais resistente. E aí ela vai te derrubar com mais facilidade. Por quê? Porque você não fez o tratamento completo. Nós precisamos fazer o tratamento completo, e esse tratamento completo, ele é contínuo na nossa vida. Não é um dia, 2, uma semana, um mês e acabou, não, é para sempre. Nós precisamos curar as nossas dores internas para que a nossa vida hoje seja verdadeiramente um presente de Deus para nós. Porque muitas pessoas, elas não vivem nem o passado, nem o futuro e nem o presente. Muitas pessoas estão vivendo em dores, machucaduras, abandonos, rejeições que ela sofreu quando tinha 4, 5 anos de idade. E esse sentimento de rejeição está hoje dentro do casamento, está hoje no trato com os filhos, com os amigos, com os familiares. E quem é que está sofrendo cada dia mais? É essa pessoa que não busca esse tratamento contínuo, diário. Nós precisamos nos libertar dessa cultura de que para estarmos bem nós precisamos ter o que a sociedade nos diz que é e que está para o lado de fora. Cada vez mais nós temos ouvido falar sobre busca interior, sobre tratamento interior, sobre cura interior. E isso vai demandar de mim e de você tempo, esforço, vontade. Não vontade de fazer, mas vontade de nos vermos curados.
Isso vai demandar de mim e de você um esforço surreal, olhar para dentro de nós e ver a nossa sujeira, ver as nossas manchas, ver as nossas falhas, reconhecer aquilo que é difícil em nós. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Isaías e nós lemos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, nós vemos o profeta Isaías usado por Deus, homem de Deus, uma pessoa que estava na presença do Senhor e que ela estava apontando os erros das outras pessoas, talvez não com o amor ou com a misericórdia que Deus gostaria que ela fosse falada, fosse empregada aos ouvidos de outras pessoas. Talvez ele falava com ira, talvez ele falava com revolta, talvez ele apontava o dedo e feria as pessoas que ali estavam. E a palavra do Senhor nos relata no capítulo 1 de Isaías, no capítulo 3 de Isaías, no capítulo 5 de Isaías, Isaías dizendo: ai de vocês, ai de vocês. Capítulo 1, versículo 4, Isaías diz: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecado, todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o Santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Isaías capítulo 3, versículo 9, na parte B diz: ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmo o castigo das suas próprias maldades. No capítulo 5, versículo 8, ele diz: ai de vocês que compraram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e de mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos donos do país. Versículo 11, ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Versículo 18, ai dos que se amarram aos seus pecados com mentira, eles andam arrastando as suas maldades como quem puxa um carro. Versículo 20, ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. 21, ai dos que se acham sábios e pensam que sabem tudo. E assim Isaías vai falando: ai de você, ai de você, ai de você que faz isso. Ele vai apontando, ele vai apontando, ele vai apontando. Mas chega um tempo em que Isaías, ele entra na presença de Deus e ele entra quebrantado, ele entra rendido, ele entra com o coração machucado por uma perda que ele teve. Morreu alguém que ele amava muito, morreu alguém que ele gostava muito, morreu alguém que tinha um significado e importância muito grande para ele. E naquele momento de dor e tristeza e amargura, de quebrantamento, ele foi para a presença de Deus, aonde ele era acostumado a estar. E naquele contexto, Deus se apresentou e se revelou para ele. E ele pôde olhar para dentro de si. Ele pôde se olhar no espelho. E aí já não era mais o ai de vocês, ai dos outros. Aí, nesse confronto diante do espelho, ele diz, capítulo 6, versículo 5, ai de mim. Jeremias disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro sim no meio de um povo que também tem lábios impuros.
e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor, o Todo-Poderoso. Sabe, quando nós vamos para a presença de Deus, quando nós nos chegamos para perto de Deus, Deus revela para nós o que precisa ser mudado em nós, o que precisa ser transformado em nós, o que precisa ser deixado de lado em nós. O Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o conselheiro, é aquele que foi deixado por Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos sermos confrontados e sermos transformados à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Mateus e nós começamos a ler quando João, o Batista, estava pregando sobre Jesus, ele começa dizendo, a partir do capítulo 3 de Mateus, ele diz: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A pregação de João o Batista era: se arrependam. E não é me arrepender pelo que o outro está fazendo, é pelo que eu faço, é pelo que eu penso, é pelo que eu vejo e condeno, é pelo que eu ouço e precipitadamente já vou com o meu julgamento. É me arrepender daquilo que está dentro de mim, do meu pecado, porque o reino do céu está perto. O reino dos céus está perto de mim e de você. Para ser mais exato, está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Nós precisamos parar de olhar para aquilo que está fora de nós e que está nos causando desconforto e olhar para dentro de nós e buscar em Deus o porquê que aquilo que está fora está causando desconforto em nós. Por que o que o outro fala me afeta tanto a ponto de virar as costas e sair nervoso, nervosa? Por que quando alguém fala alguma verdade para ela, eu simplesmente desligo o aparelho ou saio da presença e começo a me sentir agitado, nervoso, aborrecido pelo que os outros falam? Se eu tenho uma convicção dentro de mim de pureza, de consciência, de pertencimento, independente do que o outro faça, isso não vai me afetar, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, eu tenho convicção daquele que me chamou, daquele que me transforma, daquele que me molda, daquele que me faz respeitar a fraqueza do outro, ou a limitação do outro, ou a dificuldade do outro. Você acha que alguém que está vivendo, por exemplo, em miséria, deseja viver daquela maneira? Aí por que eu, vendo aquela pessoa viver em miséria, eu vou começar a apontar: se eu fosse ela, eu fazia isso, se eu fosse ela, eu fazia aquilo, se eu estivesse no lugar dela, eu tomava essa posição, mas não aceitava essa situação? Talvez essa pessoa esteja tão amarrada, tão cega, tão convicta de que está fazendo o seu melhor, e talvez seja o melhor dela, porque naquele momento talvez seja tudo que ela tenha para dar. Mas nós não sabemos olhar o lado do outro, nós não sabemos ver o contexto em que aquela pessoa foi criada, as bases que foram dadas para aquela pessoa, talvez as oportunidades que ela teve ou a falta de oportunidade que ela teve. Nós não queremos olhar o todo, nós queremos olhar o nosso achismo. Eu acho isso e acabou. Nós não abrimos o nosso coração para ser receptivo, para ser caloroso, para usar de misericórdia que foi usada para conosco. Nós somos tão pecadores, nós não somos merecedores de nada, nada.
E Deus nos amou tanto que pegou aquilo que ele tinha de melhor, de eterno, e entregou para morrer por nós, para sofrer por nós, para ser rejeitado por nós. E nós não queremos usar dessa misericórdia, dessa bondade, para com pessoas como nós. Pessoas que pecam, pessoas que erram tentando acertar, porque ninguém quer estar aprisionado num vício. Ninguém quer perder a sua família, ninguém quer perder o seu emprego, ninguém quer ser chamado de cachaceiro, de adúltero, de mentiroso, de fracassado. Ninguém quer. Ninguém se casa para separar. Ninguém busca conscientemente uma enfermidade no seu corpo por causa da má alimentação ou por causa da falta de fazer um exercício físico. Ninguém vai conscientemente para esse lugar de vítima. E por que nós estamos, ao invés de olhando para nós e vendo o lugar que nós estamos de vítima, que nós estamos de pecadores, que nós estamos de miseráveis e tentando sair desse lugar, nós estamos apontando, ou olhando, ou ridicularizando a vida do outro, a escolha do outro, os erros do outro, o pecado do outro. Se nós não estamos conseguindo olhar para nós e mudar a nós mesmos, como é que a nossa crítica, a nossa língua maliciosa, maldosa, vai conseguir mudar alguma coisa no outro? Se nós formos exemplo para as outras pessoas vão querer nos seguir. Eu não nasci num berço evangélico, eu vivi uma vida totalmente desregrada e muitas pessoas que me seguem aqui hoje me conheceram nessa vida desregrada. E não é pelo meu muito falar que essas pessoas olham para mim e falam assim: Jaqueline, verdadeiramente Deus fez uma mudança na sua vida e eu quero essa mudança também. Eu me espelho em você porque eu olho para você e eu vejo um abraço, eu vejo bondade, eu vejo pureza, eu vejo força de vontade, eu vejo esforço da sua parte para se manter onde você está. Eu vejo as renúncias que você fez quando você ainda estava fraca. E isso me dá força quando às vezes eu caio, quando às vezes eu erro. Eu escuto você falando: Deus, Ele não vai te culpar por isso, mas Ele quer que você olhe para a sua verdade, você se arrependa, peça perdão e tente com todas as suas forças andar no caminho que Ele tem para você. E essas pessoas, elas olham para mim e elas falam assim: não é o que você fala, é o que você faz, é como você é, que me dá inspiração para continuar perseverando. Mas eu sei as lutas que eu tenho todos os dias, diante das escolhas que nos são apresentadas todos os dias. Não pense que eu estou numa redoma de vidro guardada, onde nada me atinge. Isso é ilusão, isso é loucura, isso não existe. Nós estamos no mundo e, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, Jesus venceu. E Ele está à direita do Pai intercedendo por nós hoje. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós que intercede com gemidos inexprimíveis para que eu e você possamos continuar essa caminhada, perseverar nessa caminhada, nos arrepender, confessar, levantar quantas vezes forem necessárias. Mas somos nós e o Senhor. Não é o nosso apontamento para com as outras pessoas. A nossa luta é nossa. Jesus Cristo disse: se quiser me seguir, tome a sua cruz e venha. Somos eu e você que temos que decidir todos os dias se nós queremos permanecer na presença do Senhor, porque as escolhas virão, as tentações virão, as oportunidades virão. Elas vêm na sua vida e elas vêm na minha vida.
elas vêm na vida de todos. Então nós precisamos saber que nós temos uma responsabilidade diante de Deus todos os dias. O Espírito Santo de Deus é o que nos convence, não é que convence o outro, não. Se você conseguir olhar para você na frente desse espelho, ver as mudanças e as transformações reais que você precisa fazer e não fugir disso, você já vai estar dando um grande passo, não só para você. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E não é através da nossa fala que nós vamos trazer luz para as outras pessoas, é através da nossa conduta. É através da mudança diária que acontece em nós, é através da transformação genuína que é gerada dentro de nós. Nós não vamos conseguir ser vendedores de boas atitudes se nós não estamos vivendo uma vida alinhada com boas atitudes. Porque as pessoas elas vão ouvir o que nós falamos e elas vão prestar atenção na conduta que nós estamos tendo. Então nós precisamos tirar essa mentira da nossa mente de que nós podemos mudar as outras pessoas. Não conseguiremos mudar ninguém. Sem esforço e dedicação diária, nós não conseguiremos mudar nem nós mesmos. Porque para mudar as nossas atitudes, para mudar os nossos hábitos, nós precisaremos frear as nossas práticas habituais. E é fácil frear uma prática habitual? Por exemplo, se você é acostumado anos e anos a levantar todos os dias de manhã cedo e ir para o banheiro, fazer o seu asseio e depois sair para tomar café. Tenta fazer o contrário. Tenta levantar primeiro e tomar café para depois você vir no banheiro fazer o seu asseio. Você vai ver que desconforto que é para você mudar isso mentalmente e na sua atividade, na sua vida prática. É uma coisa pequena, é uma coisa corriqueira, mas é uma coisa que vai te trazer um desagrado, vai te trazer um desconforto. É como se tivesse faltando algo na sua vida, é como se tivesse arrancado um pedaço seu e deixado fora do lugar. Entende? Então não é fácil criar novos hábitos, mas é possível. Com esforço e com dedicação, com perseverança, nós podemos mudar tudo em nós, através de começarmos a colocar novos hábitos em cima dos velhos hábitos. Mas para isso vai precisar esforço, dedicação, perseverança, luta. Nós não ganhamos nada nessa vida sem luta. Nós não ganhamos nada nessa luta, nessa vida, na facilidade. Tudo que nós conquistamos é através de muita luta, é através de muito esforço. Se você já fez faculdade, você sabe o quanto você precisou se esforçar para estar lá todos os dias, de segunda a sexta, durante anos. Se você tem um trabalho, você sabe o quanto é difícil você permanecer nesse trabalho, permanecer com a mesma alegria dos primeiros dias, da primeira semana. Permanecer com o mesmo entusiasmo de anos atrás. Por quê? Porque nós somos gerados através de novidade, nós queremos novidade, mas nós não queremos nos mover para a novidade, porque o movimento para a novidade vai exigir de nós esforço. Então, às vezes é bom e é cômodo ficarmos como estamos. Vamos continuar assim, vamos deixar assim, deixa a maré me levar. Mas o Senhor, Ele nos convida a um arrependimento, a uma transformação, a uma metanoia, a uma mudança de mente, de atitude, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus para a nossa vida. Porque quando nós crescemos e amadurecemos na presença de Deus, nós nos tornamos mais fortes para mostrar para outros e ser instrumento para outros, de que também eles podem ser moldados, transformados, modificados, através dessa presença tão maravilhosa que está dentro de nós e quer nos levar
para um caminho de transformação, mudança e crescimento. Isso está a meu e ao seu dispor. Será que nós queremos? Se nós queremos, nós só precisamos ter uma atitude, mudá-las. Ao invés de olhar para o outro, olhar o que o outro está fazendo e o que causou dentro de nós. E quando isso que o outro fez causou algo dentro de nós, ir para a presença do Senhor, buscar para que Ele possa mostrar o que está causando aquele desconforto, o que está causando aquele mal-estar. Não julgar o outro, não apontar para o outro, mas apontar para si, buscar em si uma transformação para que aquilo que o outro fale não nos afete mais. Por quê? Porque nós já não estamos tomando remédios paliativos contra o sintoma, mas nós curamos a base que estava enferma e que trazia aquele sintoma. Tudo muda na nossa vida quando nós conseguimos olhar para as outras pessoas e, independente do que elas acham, do que elas pensam, do que elas fazem, nós conseguimos olhar para elas, respeitá-las e amá-las do jeito que elas são. Porque algumas pessoas estão mais maduras em determinadas áreas da sua vida e outras ainda estão aprendendo, e para aprender elas vão errar. Então, como nós aprendemos também errando, nós precisamos olhar para essas pessoas com um olhar de respeito, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, para que essas pessoas possam enxergar em nós algo que elas buscam ser, e aí elas queiram saber de você, o que você fez para você chegar onde você está, da maneira que você é, sem se perder no meio do caminho, sem se corromper no meio de tantas pessoas que estão corrompidas. Entende a diferença? Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pela nossa conduta que nós vamos atrair para perto de nós aqueles que veem em nós uma fala e uma conduta alinhada com aquilo que é o melhor para a vida. E isso é o que vai despertar nos outros o interesse de viver como você vive, de traçar um caminho que você já traçou. E essa pessoa vai ser atraída para perto de você e você vai poder conduzir essa pessoa com amor, com respeito, com dedicação, com compreensão, sabendo abraçar, sabendo acolher, sabendo corrigir com amor, sabendo instruir com amor, sem palavras ásperas, sem palavras de condenação, sem palavras de afastamento, mas trazendo para ela aquilo que você recebeu um dia e que pôde te conduzir aonde você está hoje, ou que está te conduzindo para onde você deseja ir. Tudo é uma questão de onde você está e quais são as mudanças reais que você precisa fazer na sua vida hoje. Assim como eu tenho mudanças reais para fazer na minha vida hoje, aqui, já, agora. E eu preciso de uma atitude. E eu devo buscar essa atitude em intimidade com o Senhor, me arrependendo dos meus pecados, dos meus erros, e buscando ser mais assertiva naquilo que Deus tem para mim através da palavra do Senhor, através daquilo que é puro, através daquilo que é bom, através daquilo que é santo e que vai trazer também todas essas virtudes para a minha vida. Que coisa maravilhosa, né? Sabermos que nós temos livre acesso a tudo isso. Basta nós não só querermos, mas termos a atitude correta, nos momentos corretos, diariamente na nossa vida, para que possamos chegar a esse lugar tão desejado, aonde essas virtudes tão genuínas vão começar a ser geradas dentro de nós e vão alinhar a nossa fala, a nossa conduta, a nossa maneira prática de sermos. Maravilhoso, né? Maravilhoso é a palavra do Senhor, maravilhoso é a porção do Senhor sobre a nossa vida.
e que hoje você possa ir para frente do seu espelho, metaforicamente falando, e que você, assim como eu, possa se enxergar e ver tudo aquilo que precisa ser mudado em você e buscar em Deus esse arrependimento, como está escrito em Mateus capítulo 3, no versículo 2, para que essa transformação ela seja genuína dentro de você, dentro de mim, a cada dia. Todos nós precisamos nos arrepender dia após dia. Todos nós precisamos crescer dia após dia. Todos nós precisamos amadurecer dia após dia. Todos nós temos muito que aprender dia após dia. Não perca mais tempo. Peça ao Senhor que Ele te conduza por esse lugar de transformação, de mudança, de crescimento, de amadurecimento, de cura nas suas emoções, nas suas lembranças, na sua alma, no seu espírito. O Senhor já deixou para mim e para você o caminho trilhado. Basta que eu e você entremos por esse caminho, aonde Ele já deixou o rastro para que a gente possa seguir. E nós só podemos ser transformados verdadeiramente por aquele que é o autor da nossa vida, da nossa existência e que fez e deixou uma instrução bem dada para nós, que se nós seguirmos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor? Eu te convido a orar ao Senhor comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te bendizer por essa palavra, por esse ensino. Como é maravilhoso sabermos que nós podemos nos achegar mais perto do Senhor e sermos transformados à tua imagem e à tua semelhança. Sabemos que nós podemos nos aproximar do Senhor e termos a mente de Cristo, termos o sentimento de Cristo e termos a conduta de Cristo em nós. Nos ajuda, Senhor, a percebermos quando nós formos confrontados com alguma enfermidade que porventura ainda esteja dentro de nós e que ainda está nos causando desconforto, dores e atitudes que revelam que há algo que precisa ser curado em nós. Nos ajuda a olharmos para nós de frente do espelho que é o Espírito Santo de Deus, para podermos reconhecermos e buscarmos a mudança necessária para que possamos verdadeiramente refletir a imagem do Senhor, as atitudes do Senhor, em concordância com a Tua Palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos, nos ajuda, porque nós somos dependentes do Senhor, nós somos necessitados do Senhor. Nós nada podemos fazer sem a ação do Senhor sobre a nossa vida, porque tudo que nós fazemos, tudo provém e vem do Senhor para nós. Então nos ajuda a sermos o que o Senhor sonhou, planejou e direcionou para nós sermos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor continue a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger todos os dias da nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês, com todos nós. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Seja um evangelista. Compartilhe o Evangelho. Compartilhe a palavra do Senhor com todas as pessoas que você conhece. Se deixe ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu comentário, porque isso muito me ajuda e me incentiva a permanecer fazendo esses vídeos para a edificação da nossa vida. Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre e até o próximo vídeo.